Olá todo mundo, eu sou Vicente Domingos. Esse podcast que você irá assistir não é fake. Ele ocorreu através de um convite de um conhecido meu para testar os equipamentos de um podcast que ele irá lançar. Então eu gravei para aproveitar a oportunidade, porque não é todo dia que eu tenho alguém para me fazer perguntas e me questionar sobre as coisas que eu falo. Talvez eu divida em 3 ou 5 episódios, mas vai ter treta. Em um deles vai ter treta. Então, curta e inscreva-se para assistir todos os episódios. Valeu! Informações. E hoje o nosso convidado é o seu Vicente Domingos, que já tem um canal no YouTube e fala exatamente dessas coisas, mas mais voltado para a área de religião. Ou seja, daquilo que as pessoas dizem que são e não são. Daquilo que falam que é, mas não vivem. Daquilo que eles pregam ser, mas não vivem de verdade. E eu queria que o senhor se apresentasse para esse público que vai ouvir. O que é que o senhor tem de norte, de direção para começar? Bom, olá todo mundo, como eu digo no meu canal. Olá todo mundo, não deixa ninguém de fora. E fale qualquer horário do dia ou da noite. Exato. Bom, primeiro, evangelho não é religião, certo? Religião é uma coisa, evangelho é outra. Evangelho são boas novas. Então, a pessoa, para mim, é uma notícia boa, mas ela tem que ser nova, não pode ser igual a tudo que eu já tenho. Então, como diz na Bíblia, todo homem é pecador, todo descendente de Adão é pecador, necessariamente. Já nasce pecador. Não tem como deixar de ser pecador, a não ser por intervenção de Deus. Tá? Então, eu preciso contar para esse pecador uma novidade, porque que ele é pecador ele já sabe. Ou se ele não sabe, ele vê o mal acontecendo na vida dele e o mundo caindo nas costas dele. Então, o que acontece? Eu preciso chegar com uma novidade, eu preciso dizer para ele o que é o Evangelho. Então não pode ser só ele se esforçando para fazer alguma coisa para agradar a Deus. Porque na realidade não é. O Evangelho é Deus fazendo tudo por mim. Todas as coisas que eu preciso para ter vida eterna, Deus vai fazer. No caso, Ele já fez. Então, é isso. O meu canal tem essa finalidade. Mostrar o Evangelho como está na Bíblia. Só o que está na Bíblia. Porque o enviado de Deus fala somente a palavra de Deus, como está em João 1,37. E como o senhor define boas novas, seu Vicente? Como é que o senhor define boas novas se é algo que já foi escrito há muito tempo? A Bíblia, a gente sabe que já foi escrito há muito tempo. O livro que você está falando, Bíblia, já foi escrito há muito tempo. E como é que você define boas novas na realidade para 2.700 anos. Pronto. Como é que você define boas novas para uma pessoa que já leu ou lê ou já tem o hábito de ler a Bíblia? Como é que você define boas novas? Se já está escrito e foi história que aconteceu. E tem coisa que a pessoa já sabe há muito tempo, né? Exato. E tem coisas que a pessoa já sabe, mas não são praticantes. Como é que você define boas novas? Pronto, vamos dizer, tem um pecador que sabe dos seus erros. Como é que você chega com a boa nova? Vamos dizer que ele já leu a Bíblia toda. Primeiro, quando é o seguinte, mesmo que a gente sabe de uma coisa, porque assim, eu posso não saber nada, aí quando eu sei, é novo, aí eu posso saber, mas Paulo diz assim, você não sabe como convém saber. Já mudou, né? Já mudou. Então, mesmo que ele saiba, ele não convém como saber. Ou seja, ainda precisa ter discernimento. Exatamente. E como é que decide? Inclusive, há uma diferença entre discernimento e interpretação. Sabia que existe essa? E como é que ele faz o discernimento? Discernimento é de Deus. Tem dois discernimentos. Um só pelo texto bíblico, comparando texto com texto. E outra precisa da intervenção de Deus. Como seria essa intervenção de Deus? Você pode pegar, por exemplo, Daniel. Daniel viu lá no livro de Jeremias, que era de 70 anos o tempo que eles iam ficar lá na Babilônia. 70 anos. Aí, tanto Daniel viu no livro de Jeremias, como eu fui olhar no livro de Jeremias, que história é essa? Como é que está escrito lá? Está escrito 70 anos. Aí, então é o seguinte, você vai, como é interpretação? Como é você
uma boa normal. Uma boa normal e uma boa nova. Como é uma boa normal? Ele diz, é 70 anos que está escrito. Está escrito, 70 anos. Eu sei desde criança, todo mundo sabe. Jeremias falou, Daniel foi lá. Humanamente, Daniel foi lá e viu assim, 70 anos. Aí ele, o que ele fez? Começou a orar a Deus. Deus, 70 anos, e aí, vai tirar a gente daqui ou não? Digamos, ele orou assim. Aí, diz assim, Gabriel, vai lá e revela para ele que não é 70 anos, é 70 semanas de anos. Aí, em vez de 70 anos, 70 semanas de anos, 77, 49, 490 anos. Aí já é uma boa nova para você? Sim. Mas então, pois tem mais ainda. Porque além dos veja que o anjo fez assim, Daniel, 70 semanas de ano. Aí se tivesse, bom, já é novidade, né? Mas tem mais um detalhe, que é o seguinte. Não é 70 semanas de anos, 490 anos, 7 semanas, mais 62 semanas, e ainda falta mais uma que nunca se cumpriu. Aí diz assim, 7 semanas para que se reconstrua os muros, a cidade, tarará. Aí, e mais 62 semanas para vir ungido. Aí o ungido veio, deu o quê? 69 semanas. E até hoje a semana 70 não se cumpriu. E aí? Tem revelação ou não tem aqui? Tem só interpretação? Dá para você fazer uma faculdade de teologia e saber detalhes assim? Não vai saber. Porque é o seguinte, quanto tempo faz que eu conheço o livro de Daniel? Eu leio o livro de Daniel como quem bebe água, o tempo todo. Eu leio a Bíblia, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio só lendo o livro de 1 João. Tipo, eu leio a Bíblia mais ou menos 2 ou 3 vezes por dia. De manhã, final de tarde e à noite antes de dormir. Aí o que acontece? Quantas vezes dá em 1 ano e meio o livro de 5 capítulos, você lê de novo, 3 vezes ao dia, 7 dias por semana? Quantas vezes você lê o livro de 1 João? Sei lá quantos. Isso seria para buscar o quê? Revelação. Eu queria revelação. Porque saber somente... tem muita coisa que eu descobri em 1 João. Se um dia eu aprender a fazer livro, eu vou escrever um livro dizendo assim, o livro dos atributos de Deus. O 1 João. 1 João. Só o 1 João, os atributos de Deus. Assim, ou seja, o que Deus tem e eu tenho que ter também. Então o senhor está dizendo que para receber as boas novas seria a revelação. Assim, provavelmente revelação, não somente... eu preciso saber, por exemplo, o pecador não pode saber só que ele é pecador. Ele tem que saber o seguinte, olha, ele é pecador, mas é o seguinte, e aí, o que ele faz agora? Aí diz assim, Jesus veio e resolveu o teu problema, macho. Mas aí o que eu tenho que fazer para receber o evangelho que Jesus veio e fez? Nada. Não tem que fazer nada. Como seria isso? Deus te dá fé. Aí uma pessoa que eu conheço diz assim, mas como é que vai dar fé então? Deus, aí entra aquele negócio de calvinismo, essas coisas todas. E assim, então Deus só dá fé para uns e para outros não. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque a fé vem embalada, vem numa embalagem, está lá dentro da embalagem. Você recebe a embalagem, mas tem vários detalhes até. Faz negócio de revelação, negócio de boas não. Faz muito tempo que eu leio Bíblia. Cara, minha Bíblia é toda marcada, toda vermelha. Você já estava no carro, né? Mas toda marcada. Eu sempre rasgo a Bíblia e depois tenho que comprar outra e tal. Aí o que acontece? Um dia desse é que eu vim descobrir alguns detalhes que você tem aqui, tá assim, estamos falando sobre boas novas, né? Então, como é que se chama boas novas? Então, eu já sei várias coisas, mas chega um momento que diz assim, peraí, eu sei só de ouvir falar, eu sei só de intelectual. Aí você já entende. Não, tá. Como no caso de Daniel. No caso de Daniel, ele diz assim, o anjo veio para Daniel e disse assim, não são 70 anos, são 70 semanas de anos. Ou seja, 490 anos. Mas ele vai e explica que não é 490 anos somente, 7 anos e depois mais 62, 7 semanas, mais 7 semanas de ano, que dá 49 anos, que foi a construção
a questão dos muros lá de Neemias, né? Neemias. Aí depois dos 69 anos, aí começou a contar mais 69 semanas, aí chegou o Messias, aí ele disse que vai ser 7 coisas que vai acontecer, o Messias vai fazer isso, 7 coisas ali, né? Aí a última das 7 coisas é a morte do Messias. Aí, ou seja, já está tudo pronto. Então, a pessoa precisa saber o quê? Precisa saber o seguinte, não é só o intelecto, não é só você, mesmo você tendo uma... Daniel, não é 70 anos, é 70 semanas de ano. Isso ainda não é a revelação. A revelação mesmo é essa 7, mais 62, mais... Então tem esses detalhes aqui. Então tem coisa que eu estou sabendo, mas não consigo entender, eu não consigo pegar. Eu digo, Senhor, e aí, como é que faz? Como é que faz isso aqui? Pera lá. Sempre tentando, por exemplo assim, eu não sei os versículos de cor salteado. Não sei. Porque eu teve um tempo que eu fui crente há muito tempo. Desde 86 até 2001 eu era crente. E agora? Nada funcionava, mano. Eu sempre estava dizendo, então, não vai acontecer, então, não vai acontecer, não vai crente. acontecer. Eu era crente. E agora? E tem uns detalhes por que eu me tornei crente. Foi meio interesse, entendeu? Eu ia fazer vestibular, queria passar, não sei o que, aí me levaram na igreja. Aí eu fiquei assim, né? Pensando, Deus, vamos aí, eu vou aceitar. Eu fui lá na frente, aquele negócio todo. Peraí. Só que não funcionava. Eu não sei. Não funcionava. Eu li a Bíblia e tudo mais, não funcionava. Bom, depois eu conheci esse mesmo evangelho que eu conheço hoje, que eu morri quando Cristo morreu, eu ressuscitei quando Cristo ressuscitou, que eu estou no céu sentado eternamente com Cristo em Deus, e que ninguém me tira de lá. Eu conheci, mas também foi teórico. Eu conheci de, acho que 95, 91, 90 e alguma coisa, até 98, eu sabia assim, de cor salteado. Quando foi em 2001, eu disse, esse negócio não funciona não. Mesmo é diferente daquele evangelho que eu já ouvi, mas não funciona. Cadê a mudança da minha vida? Não funciona. Deus, tchau, estou indo ali pegar as mulheres. Aí foi viver a vida. Tinha dinheiro, já trabalhava no mesmo serviço que eu trabalho hoje, no serviço público federal. Mas a coisa não funcionava. Deus disse, Senhor, já abandonou Deus. Ele assim, eu não abandonei porque eu nem tinha ainda. Eu só sabia a parte de có e salteado. Bora tomar. Valeu, por enquanto é isso. Curta e inscreva-se no canal para que você possa assistir os próximos episódios. Eu te convido para assistir esse vídeo aqui, para que você se intere de outros assuntos que estão nesse canal.